Terceiro domingo da Quaresma. O demônio mudo e as confissões sacrílegas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estava Jesus expelindo um demônio, e ele era mudo. Lucas 11:14. Sumário. O demônio mudo de que fala o Evangelho significa o falso pejo com que o espírito infernal, depois de seduzir o cristão a ofender seu Deus, procura fazê-lo ocultar seu pecado na confissão. Ah, quantas almas caem todos os dias no inferno por este ardil diabólico! Meu irmão, se jamais o demônio te vier tentar assim, pensa que se é vergonhoso ofender a Deus tão bom, não é confessar o pecado cometido e livrar-se dele. Quantos santos são venerados sobre os altares, que até fizeram uma confissão pública? 1. O demônio mudo de que fala o Evangelho é o falso pejo com que o espírito infernal procura fazer-nos calar na confissão os pecados cometidos, depois de primeiro nos ter cegado para não vermos o mal que cometemos e a ruína que nos preparamos ofendendo a Deus. Com efeito, exclama São João Crisóstomo, o demônio faz em todas as coisas o contrário do que Deus faz. O Senhor pôs vergonha no pecado, para que não o cometamos, mas depois de o havermos cometido, anima-nos a confessá-lo, prometendo perdão a quem se acusa. O demônio, ao contrário, inspira confiança ao pecador com a esperança do perdão, mas cometido o pecado, cobre-o de vergonha, para que não se confesse. Por este ardil diabólico, ó, quantas almas já foram precipitadas e ainda se precipitam cada dia no inferno. Sim, porque os miseráveis convertem em veneno o remédio que Jesus Cristo nos preparou com seu preciosíssimo sangue e ficam presas com uma dupla cadeia, cometendo depois do primeiro pecado outro mais grave, o sacrilégio. Irmão meu, se por desgraça tua alma está manchada pelo pecado, escuta o que te diz o Espírito Santo. Sabe, diz ele, que há duas qualidades de vergonha. Deves fugir daquele que te faz inimigo de Deus, conduzindo-te ao pecado, mas não da que se sente ao confessá-lo e te faz receber a graça de Deus nesta vida e a glória do paraíso na outra. Se, pois, te queres salvar, não te envergonhe de fazer uma boa confissão. Aliás, a tua alma se perderá. As feridas venenosas levam à morte, e tais são os pecados calados na confissão. São chagas da alma que se gangrenaram. 2. Meu filho, vergonhoso eu entrar nesta casa, mas não o sair dela. Assim falou Sócrates a um seu discípulo que não quis ser visto ao sair de uma casa suspeita. É o que eu digo também àqueles que, depois de cometerem um pecado grave, têm pejo de o confessar. Meu irmão, coisa vergonhosa é ofender a um Deus tão grande e tão bom, mas não é confessarmos o pecado cometido e livrar-nos dele. Foi porventura coisa vergonhosa para Santa Maria Madalena o confessar em público aos pés de Jesus Cristo que era uma mulher pecadora? Foi motivo de pejo confessar-se uma Santa Maria de Psíquica, uma Santa Margarida de Cortona, um Santo Agostinho e tantos outros penitentes que há algum tempo tinham sido grandes pecadores? Por meio de sua confissão, fizeram-se santos. Ânimo, pois, meu irmão, ânimo. Fala a quem cometeu a falta de ocultar por vergonha o pecado. Tem ânimo e diz tudo a um confessor. Dá glória a Deus e confunde o demônio que, como diz o Evangelho, quando saiu do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o acha. Porém, depois de teres confessado bem, prepara-te para novos e mais violentos assaltos da parte do inimigo infernal. Ai de quem o deixa entrar novamente, depois de o haver expulso. O último estado do homem virá a ser pior do que o primeiro. Ó meu amabilíssimo Jesus, iluminai meu espírito, a fim de que nunca mais me deixe obcecar pelo espírito maligno e cometer de novo o pecado. Pesa-me de vos haver ofendido, e proponho com a vossa graça antes morrer que tornar a ofender-vos. Mas, se por desgraça recair, dai-me força para sempre vencer o demônio mudo e confessar-me sinceramente ao vosso ministro. Peço-vos, Deus Todo-Poderoso, que atendais propício às minhas humildes súplicas e que em minha defesa estendais o braço de vossa majestade. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.